Começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu, Roberto Matos. Hoje, 26 de setembro de 2020, Atlético Mineiro e Grêmio jogaram pelo Brasileirão. Grêmio claramente prioriza a Libertadores, Jason. Em um minuto, Jason, o que tu achou do jogo? Jogo difícil, onde o Grêmio jogou aí 15, 20 minutos no máximo em alta intensidade, no restante foi correr atrás do Atlético Mineiro. É verdade, Jason. Deixa eu dar a escalação rapidinho e a gente já começa a falar. O Beleza. Grêmio entrou com Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa, Darlan Lucas Silva, PP, Matheus Henrique, Robinho e Isaac. No decorrer da partida entraram o Rildo, o Gui Azevedo, o Ferreirinha e o Luiz Fernando. 4 alterações que o Renato fez, mas que não tiveram efeito nenhum, uma vez que o Grêmio perdeu de 3-0. Jason, falando do esquema geral, o que tu achou do jogo geral do Grêmio, Jason? Eu achei que foi um jogo um pouco mais. Foi um jogo um pouco mais reativo do Grêmio, né? O Grêmio esperou o primeiro tempo praticamente inteiro, esperou o Atlético Mineiro para sair jogando. O que deu para perceber que o Atlético estava realmente numa intensidade muito mais elevada que a do Grêmio. O Grêmio só conseguiu jogar o segundo tempo ali, 15, 20 minutos iniciais, em alta intensidade, onde estava quase chegando ao gol, até que tomou o contra-ataque, onde o Matheus Henrique ali perdeu na corrida para o Keno, né? O Keno muito bem no jogo, muito bom de bola, matou o jogo, né? Então vi um Grêmio tentando atacar, não faltou empenho, não faltou vontade. Mas enfim, foi um jogo aberto, né? Um jogo aberto, onde me parece que o Grêmio não conseguiu se impor, né? Não conseguiu se impor, não conseguiu colocar um jogo em alta intensidade e acabou perdendo para o Atlético. Sim, o Atlético que entrou com Everson, o Guga na lateral direita, Igor Rabelo e Alonso, Guilherme Arana, Franco e Jair, Savarino, Keno, Natan e Sacha. Jason, eu vou fazer o resumo do primeiro tempo e de repente a gente fala do primeiro tempo, né, tentar particionar um pouco mais, depois a gente fala um pouco mais do segundo tempo também, e depois jogadores a jogadores, pode ser? Beleza. Então, os dois times começaram se estudando muito, só a 1 minuto e 40 foi ter o primeiro lance, um lateral cobrado direto para o ataque do Atlético Mineiro, e ele errou. Eu achei o atacante bem displicente sozinho na frente do Paulo Vitor, não conseguiu nem finalizar. O Grêmio sem intensidade, tentando cadenciar o jogo truncado no meio. A bola sai trocando de lado o tempo inteiro. Só daí aos 5 minutos e 30, o Keno chuta na entrada da área após troca de passes. Foi escanteio, nada aconteceu, o Paulo Vitor interceptou. Grêmio, nesse momento, aí por volta de 6 minutos, com as linhas muito recuadas. Aos 8 minutos, Lucas Silva erra o passe. O Atlético chuta na entrada da área, o Paulo Vitor defende. Aos 9 minutos, o primeiro chute do Grêmio. De fora da área, o Isaac bate para fora. Aos 10 minutos, jogada na área do Grêmio, o Paulo Vitor defende a bola, chutada por Keno, né? Mas ele defendeu dentro do gol e aí foi 1-0 para o Atlético Mineiro. O Grêmio tenta avançar as linhas porque está perdendo de 1-0, tenta propor mais do jogo, mas tem dificuldades para quebrar as linhas do Atlético. Aos 15 minutos, Keno tenta jogada individual na ponta esquerda, sem sucesso, mas chega com facilidade na área. Isso já começa a preocupar. Aos 17 minutos e meio, o Atlético chega facilmente pela ponta esquerda, cruza, a bola passa lá para a ponta direita, e lá na ponta direita tenta o cruzamento e escanteio. De novo, nada acontece. Aos 20 minutos, falta na meia direita para o Grêmio, o Robinho cruza a bola, ela desvia no meio do caminho, o PP livre cabeceia para fora. Aos 21 e 30, mais o escanteio do Atlético, nada acontece porque a zaga corta e o Atlético segue ditando o ritmo aos 22 minutos. O Atlético marca a saída de bola do Grêmio, que erra e quase gol do Atlético.
Aos 23, novamente, dificuldade do Grêmio na saída de bola. Kena derrubado perto da meia-lua da área. Na cobrança de falta, a bola desvia da barreira e é escanteio. No escanteio, jogada ensaiada, mas nada acontece. Aos 25, lateral direto para a área, a bola fica passeando pela área de pé em pé, parece que tem uns 22 jogadores do Atlético que chuta para fora. O Grêmio tenta a marcação um pouquinho mais avançada, mas não tem sucesso e volta a baixar as linhas lá por 27 minutos. O jogo cai de intensidade, o Atlético ainda melhor dita o jogo. Só aos 33 o Grêmio vai tentar circular a bola, mas não consegue passar do meio campo e nada produz. Aos 35, jogada do Atlético cruza, David Braz corta, a bola sobra dentro da área, o chute desvia para escanteio, e mais uma vez o Atlético não aproveita o escanteio. Aos 37, Diogo Barbosa faz falta desnecessária na ponta direita, falta para o Atlético. A jogada ensaiada, de novo parece que o Atlético tem o dobro de jogadores do Grêmio, toca na área, e só que não consegue ser efetivo. Aos 40, contra-ataque do Grêmio, Guga fora do lance e derruba PP na área. Uma jogada para a gente discutir depois, Jason. Boa jogada do PP na meia esquerda, que passa para Matheus Henrique, que passa para Diogo Barbosa. Darlan recebe na risca da área, perto da meia-lua, é falta. Robinho cobra bem, mas o goleiro espalma a bola, a jogada continua. Aos 43 minutos, boa jogada na ponta esquerda. Vitor Ferraz, deslocado na ponta esquerda, passa para o Diogo Barbosa, que cruza a bola passa por toda a área e ninguém para arrematar essa bola, Jason. Falta do Grêmio na ponta direita, cobrada, desvia na barreira, foi escanteio, jogada ensaiada, mas nada acontece. Aos 48, uma boa jogada de Diogo Barbosa e PP. O Diogo Barbosa entra por dentro e recebe a bola. Vai até a meia-lua, carrega a bola sozinho, mas chuta para fora e acaba o primeiro tempo. Detalhes desse primeiro tempo, Jason, na tua visão. O primeiro tempo o Grêmio ficou muito atrás, o Atlético Mineiro jogando em cima, com saída de jogo, pressionando o Grêmio. E essa saída de jogo do Grêmio, o meio-campo tem que jogar mais próximo, né? Se os pontas não contribuírem, o time não jogar um pouco mais compactado, fica muito difícil sair tocando, né? Então, o primeiro tempo, de forma resumida, acho que tu descreveu bem aí. O primeiro tempo o Grêmio praticamente não jogou, o Grêmio tentou se defender. Foi o que ocorreu. E o Atlético atacando o tempo inteiro, tentando, né, de todas as formas aí, chegar ao gol. Time muito ofensivo, né, do Sampaoli. Eu te confesso que se o Renato me surpreendeu positivamente no Grenal, hoje ele me surpreendeu negativamente. Eu não entendi qual é do Renato de ter jogado tão bem o Grenal com as linhas avançadas, com um time teoricamente com uma filosofia parecida com a do Atlético, que é o Inter. Ele percebeu que o Inter queria sair a bola ali desde trás, passando com o goleiro, pelos zagueiros ou por um meio-campo que vem para buscar, mas não quebrando a bola num chutão, e ele adiantou as linhas e conseguiu ganhar o jogo ali. E hoje ele resolve, com um time que tem a mesma saída de bola bem parecida, recuar as linhas e deu o campo, todo o campo para o Atlético jogar, e para mim foi aí que ele perdeu o jogo, disso. Quando tentou mudar, era tarde demais. Até vi algumas na imprensa, alguém falando assim, mas o Grêmio também, quando tentou marcar mais adiantado, perdeu o jogo. Eu discordo totalmente. Nenhum dos gols do Atlético Mineiro foi com o Grêmio com as linhas avançadas. A bola que o Grêmio tomou o gol nas costas ali da zaga foi uma jogada de bola parada, e aí é posicionamento. Gol, né? Terceiro gol. É posicionamento no terceiro gol, não é linha adiantada. Linha adiantada é outra coisa, é com o decorrer do jogo. E aquela posição ali em bola parada é normal, todos os times fazem, não teve nada demais, mérito do goleiro, mérito do Keno, que tem velocidade e é muito bom para isso. Posso fazer o resumo do segundo? Pode, toca a ficha. Então, o Grêmio inicia tentando uma marcação média. Só isso já melhorou muito o Grêmio nesse início de segundo tempo. Ele dificulta bastante a saída do Atlético Mineiro. Aos 5 minutos o Grêmio volta a baixar as linhas, durou muito pouco tempo esse ímpeto do Grêmio, e o Atlético cresce novamente.
muitas jogadas para a área do Grêmio e a zaga cortando de tudo que era jeito. Aos 5 minutos e 50, Keno recebe a bola na entrada da área, próximo à meia-lua e chuta. E aí já é o segundo gol do Grêmio. A bola desvia no David Braz, que dificulta muito e vai lá no cantinho, né? Acho que aí não teve culpa de ninguém. Aos 8 minutos e 50, boa jogada tramada pelo PP no meio-campo. Ele leva a bola até a intermediária e toca pro Robinho, Robinho cruza, a zaga tira. Escanteio. No escanteio, o Isaac faz o gol 2-1. Aos 10 minutos, excelente jogada do Atlético, voleio do Sacha, Paulo Vitor defende bem no escanteio, bola rebate pela área, mas nada acontece. Aos 12 minutos, boa jogada pela ponta direita, Robinho chuta para fora. Aos 14 minutos, ótima jogada, PP e Diogo Barbosa na ponta esquerda que cruza. O Isaac de cabeça sozinho, toca ela fraquinho, ali podia ser o empate do Grêmio, mas o goleiro defende porque a bola veio muito fraca no meio do gol. Aos 16 minutos, falta na intermediária do Atlético Mineiro, que bate por cima. 16 minutos e 30, erro na saída do Grêmio, o que no chuta a bola passa ao lado da trave. O Gui Azevedo, que entrou no meio da partida, briga na ponta direita, ganha e tenta o cruzamento, o escanteio que nada acontece para o Grêmio. Aos 18 minutos e 30, excelente jogada do Vitor Ferraz, na ponta esquerda, toca para o PP cruza, Paulo Miranda quase marca a bola passa na frente do pé dele sem goleiro, mas ele chegou atrasado. Aos 19 minutos, jogada na intermediária, Robinho leva a falta. Na cobrança, o goleiro intercepta, faz ligação direta nas costas do Matheus Henrique, que tenta buscar, mas o Keno chega antes e chuta de bico no cantinho. 3-1, gol do Keno, Atlético Mineiro em cima do Grêmio. Aos 26, Rildo entra no lugar do Robinho, Luiz Fernando entra no lugar do Isaac. Aos 29, boa jogada do Rildo com o Vitor Ferraz na ponta direita que cruza. Luiz Fernando aparece, mas não consegue acertar na frente do gol. Aos 30 minutos, excelente jogada do PP, driblando da defesa para o ataque, indo pelo meio campo, uma ótima jogada dele, lança Luiz Fernando, mas que chuta mal. Aos 32, excelente jogada do Atlético Mineiro na ponta direita, a bola passa pela área, chuta, desvia no Vitor Ferraz e foi escanteio, mas que de novo o Atlético Mineiro não aproveitou o escanteio para a sorte do Grêmio. Aos 35, o Vitor Ferraz sozinho na ponta direita, arruma escanteio. Aos 39, o PP sai para a entrada do Ferreira. Aos 46, 11 minutos depois, uma jogada na ponta direita do Atlético, que dos 35 até os 46 ficou aí tocando bola e o Grêmio tentando e nada acontecendo. Teve um escanteio que nada aconteceu e fim de papo, o jogo terminou. Jason, deixa eu dar as estatísticas e a gente já discute todo o segundo tempo, pode ser? Pode ser. Estatísticas, chutes, 20 do Atlético Mineiro, só 9 do Grêmio. Chutes no gol, 6 do Atlético Mineiro, 4 do Grêmio. Posse de bola 54-46, até que está equilibrado. Passes 467 do Atlético Mineiro, 409 do Grêmio. Também um equilíbrio. Precisão de passe 82-81. Faltas 20 do Atlético Mineiro e 10 do Grêmio. O Grêmio segue fazendo pouca falta. Cartões amarelos 1-1, não teve cartão vermelho. Impedimentos, Atlético Mineiro teve 0 impedimentos e Grêmio também. Escanteios, aqui aparece 0 do Atlético Mineiro, mas acho que está errado esse número que está no site do Brasileirão. E o Grêmio teve 3 escanteios. Só eu aqui, acho que eu narrei uns... agora que atualizou. 9 escanteios do Atlético Mineiro e 3 do Grêmio. Jason, o que tu achou do segundo tempo? Segundo tempo, Roberto, enquanto estava 2-1 pro Atlético, né? O gol do Isaac ali no escanteio, o Grêmio teve chance de chegar ao empate, né? Então, se eu não me engano, teve uma cabeçada do Isaac, né? Uhum. E era um gol. Era um Aos gol 14 minutos. era um gol que mudaria um pouco, poderia mudar a história da partida, né? E o gol que o Grêmio tomou foi um gol assim, a partir um contra-ataque a partir da reposição de bola do goleiro Everson, né? Uma baita reposição de bola, a bola foi na direção do Keno e o Keno em velocidade. Agora, o que me chama a atenção é a preparação física do Grêmio. O Grêmio mais uma vez mostra que não consegue manter um ritmo intenso durante
grande parte da partida. Então até pode oscilar durante o jogo intencionalmente, né, como uma forma estratégica de jogar mais adiantado e jogar mais recuado, né? E quando se joga recuado, é importante não errar passes, né? E quando sair com a bola no pé, é importante essa bola chegar nos pontas de uma forma rápida, né? Então, questão de dois toques cada jogador, e aí sim tentar reagir de alguma forma. Mas só retrancar, né? Só baixar as linhas e ficar se defendendo não é o melhor caminho. Então, cedo ou tarde vai se levar um gol. Então, no segundo tempo, o Grêmio teve chance de empatar. Empatasse ali na chance do Isaac, poderia a história ser um pouco diferente. Mas o Atlético Mineiro, de uma forma muito intensa e muito inteligente, achou o terceiro gol ali, né? E aí ficou difícil. Ficou bem difícil. Aí depois Renato até tentou mudar o time. Enfim, acho que foi um conjunto aí, né, de fatores que contribuiu para o resultado da partida. E, indo um pouco mais além, o Campeonato Brasileiro realmente não é a prioridade do Grêmio. Não adianta a torcida ficar se iludindo, esse ano a gente, né, vai ganhar o brasileiro. Cara, é difícil, é difícil. E não vou dizer nem. Acho que acaba sendo de uma forma meio automática, né? O clube não valorizar o brasileiro ou querer o brasileiro no discurso, né? Não, queremos ser campeão brasileiro e tal. Mas no fundo, o que realmente motiva ali são as Copas, né? Então, enfim, vamos aguardar aí a temporada e o que vai acontecer. Eu penso muito parecido e ressalto que, mais uma vez, já falei e vou repetir, não vejo por que o Renato mudar. Time que está ganhando não se mexe. Aí tem que mudar jogador. Mudou quase todos os jogadores e eu concordo com ele, porque terça-feira tem a Universidade Católica, as Copas são importantes, o Grêmio já está mal no Brasileirão mesmo, mas esse time do Grêmio que entrou em campo tinha condições de jogar parecido com o que o Grêmio jogou no Grenal. Não tinha o porquê da campo para o Atlético Mineiro, entendeu? Tanto que o resultado foi 3-1. E se o Grêmio marcasse mais em cima e mostrou isso no início do jogo, do segundo tempo, o Grêmio marca em cima e o Sim, Atlético não consegue sair com a bola, assim como quando marcado em cima o São Paulo não consegue sair da bola, assim como o Inter, que também quer propor um jogo saindo de trás, quando marcado em cima não consegue sair. E isso é uma discussão para outro podcast que eu quero fazer contigo só sobre os padrões do futebol brasileiro, e aí vai desde gramado, tudo que eu quero discutir isso. Poucas vezes eu vi as pessoas falarem isso como uma questão fundamental e para mim é fundamental, né? Mas enfim, acho que o Grêmio começa a perder quando muda de uma postura vencedora que teve contra o Inter, mesmo com um time praticamente todos reserva. Mas esse ano a ideia era ter um grupo mais forte, ter o um grupo mais forte e continuou jogando como se estivesse só com a gurizada, né, Jason? Aí pois é, já te Roberto, emendo uma então, pergunta. sim, Já te emendo... diga. Posso te emendar uma pergunta? Pode, manda bala. O Grêmio só sabe jogar Grenal? Cara, sim que a motivação de um clássico, ela é diferente, né? Ela é diferente. E até tava só complementando o que tava falando antes, não é nem a escalação que a gente questiona, a escalação acho que hoje ok, foi muito bem. Foi muito bem, era o que tinha, tentou adequar da melhor forma, colocou aí uma gurizada para dar uma rodagem. Hoje o Guilherme Azevedo teve mais minutos em campo, né? O Luiz Fernando também teve mais minutos em campo, o Ferreira entrou mais no final, o Rildo entrou também mais no final. E então é importante. Então, talvez a mesma escalação, porém com outra atitude, né? A atitude dos 15 minutos do segundo tempo ali, talvez o resultado fosse outro. Só que aí que tá, para manter manter um padrão desses, né, de jogar com as linhas altas, né, jogando pressionando o adversário, exige condicionamento físico, né? Exige condicionamento físico. E aí, o time está condicionado para manter essa intensidade? Me parece que não tá. Por muitas vezes o técnico até orienta, pede que o time jogue em cima, porém, automaticamente os jogadores eles vão se resguardando, né? Vão cansando, vão baixando as linhas, vão esperando um pouco mais. Então, por muitas vezes o técnico, a estratégia é jogar avançado, pelo menos dois terços do jogo ali,
mas o grupo, os jogadores, eles acabam recuando naturalmente, né? Então eu não sei, cara. A preparação física ainda é uma incógnita e realmente é um diferencial, né? Eu concordo contigo da preparação e talvez seja até isso que o Renato pensou. Mas hoje eu tenho como certeza que o Renato recuou as linhas como estratégia. Eu te digo por quê. Porque no primeiro tempo o Grêmio no máximo que fez foi em um momento da partida, depois que tomou o primeiro gol, uma linha média. Não foi nem uma linha avançada. E no segundo tempo o Grêmio só até os 4 minutos fez uma linha adiantada. E depois deixou de fazer. Então a gente percebe que isso é questão do técnico e provavelmente pelo fato que tu está falando. Ele pensou no jogo inteiro. E no jogo inteiro, pensando que aquele pessoal não tem rodagem, não está jogando, a preparação talvez não esteja ideal, nem o time titular tá. Talvez ele pensou, não vou nem arriscar fazer uma marcação adiantada, porque no final do pacote do jogo inteiro eu vou me dar mal. É uma hipótese, né, Jason? Mas que foi determinação do Renato, olha, posso estar enganado, mas ficou para mim muito evidente, justamente porque foi uma forma do Grêmio jogar o jogo inteiro. Mesmo quando o Atlético deixou de jogar e começou a fazer toquezinho atrás perto da área deles, o Grêmio não avançou as linhas, ficou atrás e o Renato não pedia para subir, né? E eu acho que hoje, posso estar enganado, o Grêmio não entrou com o 4-1-4-1, que facilitava aquele jogo mais avançado, né? O Grêmio entrou no 4-3-3 de novo, o esquema que o Renato vinha fazendo e que vinha sendo criticado, né? Mas quem sabe que é o que o Renato mais gosta. Pois é, Jason, o 4-1-4-1 parece ser um caminho interessante para o atual grupo do Grêmio, né? tem bastante meio campo, né? Eu acredito que seja o melhor caminho para o Grêmio. E no Grenal, até a gente comentou isso. Muitas vezes, os quatro que ia dar pressão na frente não era nem os dois atacantes, era o Diego Souza, o Matheus Henrique e o Darlan subiam junto com mais alguém ali. Às vezes o PP, às vezes no outro lado o Alisson. Então foi uma coisa diferenciada que ele fez e que surpreendeu. Hoje eu acho que ele não quis ser tão ousado, talvez não confiando nesse grupo de transição, ao contrário do que ele costuma falar, que confia em todo mundo, né? Mas a gente sabe que isso é discurso. A gente nota por essas linhas baixas aí que foi um respeito demasiado ao time do Atlético, que é bom, mas que já mostrou que quando apertam a saída dele, assim como os outros, também tem dificuldade. É, e um time quando joga de forma ofensiva, como o Atlético joga, acaba deixando espaços, né? Se expõe. Eu assisti o jogo Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, me chamou muita atenção é, do, da maneira que o Atlético Goianiense enfrentou, né, o Atlético Mineiro. O Wagner Mancini acho que ele está passando por um bom momento na carreira, pelo menos os jogos que eu vi do Atlético Goianiense, contra o próprio Grêmio, né? Então, assim, o time do Atlético Goianiense, ele até joga com as linhas baixas, né? Ele espera um pouco mais. E, mas a saída de jogo pelas pontas, ela é muito rápida. O time tem uma transição para ataque muito rápida, né? Então, pelo menos 5 jogadores chegam no campo do adversário. E quando o Atlético Goianiense joga em cima, marcando em cima, pressão alta, que acho que o Grêmio deveria fazer, o Wagner Mancini sempre, ele, contra o próprio Grêmio, se marcou, ele gritava: pega o volante. Bola lá no goleiro, lá no zagueiro, ele pega o volante, não deixa o volante pegar na bola. Porque se o volante do Grêmio não pega a bola, e a gente está falando aí do Lucas Silva e do Matheus Henrique, principalmente, os meias ali, os pontas ali, o Robinho, o PP, quem mais? O Isaac, enfim, não tem uma Matheus Henrique estava aproxima, central. não tem uma aproximação deles, né? Então, para receber essa bola. Então, se o volante tá marcado, o Grêmio provavelmente vai se atrapalhar, vai tomar pressão. Então, é nesse momento que precisa de um treinamento, ou seja no campo de jogo, ou durante a semana na conversa, na concentração, no VT, mostrar. Enfim, a didática ela é diversa, né? Vai de cada um. Mas esse eu vejo que é um momento decisivo durante o jogo, né? Se os volantes do Grêmio têm dificuldade de receber essa bola, fica muito difícil ir para o ataque. Vamos jogador para jogador?
Vamos, bora. Paulo Vitor. Paulo Vitor, o que tu achou? Cara, eu achei ele azarado, cara. Azarado, porque assim, ó, o primeiro gol, ele tentou, ele tentou ir na bola, né? Eu não vi um frango até na transmissão, o narrador, o Jader Rocha até que tava narrando, será que assim, ele quis induzir na narração que foi frango, pelo menos eu entendi dessa forma. Eu não Um vi que erro de foi frango. posicionamento. Enfim, eu não vi, cara. Realmente não vi. Não. O segundo gol ele deu muito azar porque a bola desviou, né? O Keno bateu bem na bola, mas ela deu uma desviada em alguém que eu não me recordo quem. Mas a bola desviou e entrou. E o terceiro gol foi queima-roupa, né? Foi cara a cara com o goleiro, com ele e o Keno só tirou. Então acho que azarado, cara. Azarado, mas assim, não vi uma atuação dele tão ruim quanto como as do ano passado. Eu acho que ele teve azar, sim. A questão que foi ele perguntou muitas vezes, né, na transmissão se foi erro do Paulo Vitor, porque eu acho que ele recebeu muitas mensagens ali e olhando hoje em dia a produção desses programas, dessas narrações, elas ficam olhando as redes sociais e devia ter muita crítica, porque o Paulo Vitor já vem de muitas críticas, né, disso. E eu vou te ser bem sincero, eu tenho muita dificuldade de analisar posição de goleiro, e eu noto que mesmo os especialistas, quando analisam, também têm dificuldade. O que, que eu vi em câmera lenta? Talvez tenha sido azar, porque ele estava no canto da bola, ele dá um salto para o lado, acho que para poder enxergar melhor, e aí o Keno bate justamente no canto que ele estava e pega ele no contrapé. E chegou a se comentar na transmissão que ele poderia estar um passo à frente, talvez ali um meio passo à frente. E isso eu comecei a prestar muita atenção nele desde que ele chegou no Grêmio. Ele fica muito em cima da linha, né? Talvez por ser um goleiro baixo, ele fica quase sempre em cima da linha. Então uma jogada de recuperação assim para ele fica difícil mesmo, né? Vitor Ferraz. Discreto no jogo. Achei discreto, poderia render mais ali. Para mim, uma das piores partidas do Vitor Ferraz também. Paulo Miranda, Ah, Paulo Miranda na média, né? Média do Paulo Miranda ali, voluntarioso ali, chegando firme, tentando jogar. Não comprometeu. David Braz, Também da mesma forma, não inventou muito ali, tentou fazer o simples. Diogo Barbosa, Diogo Barbosa, ele é bom, cara. Ele é bom de bola, ele é melhor que o Cortez, né? Ele tem que ser titular. Ele até pode ter oscilado hoje durante o jogo, mas em alguns momentos ali ele fez boas escolhas ali nas jogadas, né? Teve uma jogada, acho que foi no segundo tempo, quase contra-ataque do Atlético, e ele estava de sobra e ele dominou a bola, arrastou e já lançou na ponta esquerda de novo e já se criou um ataque pro Grêmio. Então eu vejo ele com muito potencial, ele é titular. acertou cruzamento, né? Darlan, Darlan também discreto, um jogador ainda em formação. participou pouco hoje também. Lucas É, Silva, Lucas Silva também, uma atuação discreta, não comprometeu, tentou jogar. Ele me parece que aqueles teve uma sequência de jogos ruins e agora tem jogado na média. e o Robinho. Pois é, cara, o Robinho ele tenta, né? Ele tenta jogar ali, só que eu não sei se naquela posição é a que ele se sente melhor para jogar, né? Pelo corredor. Eu acho que ele fica melhor ali de meia atacante, né? Pegando a bola ali do volante e tabelando tanto com os pontas quanto com o centroavante. Eu vejo ele mais ali, naquela posição. Então, discreto hoje também jogou. Não jogou de uma forma, não foi tão decisivo. É, o Robinho eu noto que ele chegou bem no Grêmio, prometia, já tinha gente pedindo ele como titular. Eu cheguei a pensar, cogitar que talvez fosse realmente importante ver ele jogando, mas eu gostei mais quando ele entrou ali na meia centralizado, sabe? No Sim. Grêmio funcionou melhor. Eu sei que talvez no histórico dele seja mais deslocado pela direita, mas no Grêmio, nesse esquema do Renato, realmente não está funcionando. Matheus Henrique, Ah, Matheus Henrique também, em alguns lances, cara, eu não sei, ele precisa de não vou dizer uma consultoria, mas de uma orientação, porque
esse passe atrás, muitas vezes, eu entendo que às vezes é o passe de segurança, né? Mas em grandes, em diversos momentos, o Matheus Henrique, quando ele arranca, quando ele consegue um passe mais ofensivo, uma diagonal, um passe, né? Eu vejo que saem boas jogadas, né? Mas ele sempre busca o passe atrás, ele sempre, às vezes ele amarra o jogo demais. Ele tem que tentar encontrar esse meio termo aí de acelerar o jogo em alguns momentos, em outros momentos amarrar um pouco mais. Não só amarrar o jogo. Então, e também na corrida com o Keno ali, ele perdeu na corrida, ele é mais novo que o Keno, né? Então, assim, abaixo ainda, abaixo do que pode jogar. Será que o Matheus Henrique não tem rendido menos porque não tem mais um jogador como o Luan, um meia centralizado e até o Jean-Pierre ali, Jason? Porque o que eu noto, assim, o Matheus Henrique era mais agudo, mas porque ele tinha parceria para jogar. E nesse esquema de hoje, por exemplo, até eu falei que o Grêmio estava no 4-3-3 porque é no papel, mas esse time, pelas características dos jogadores, ele jogou praticamente no 4-3-2-2, dá para dizer. Né? O Grêmio jogou no 4-3-2-2, porque joga ali o Darlan, Matheus Henrique e Lucas Silva. Os três praticamente em linha ali, alternando, avançando e voltando. O Robinho, que não é um ponta-direita, então ficava embolado ali, né, sem fazer muita coisa, tentando articular ali na direita com o Vitor Ferraz, mas muito pouco. E o PP, que é o único ponta que a gente tem, né? A gente já vai falar dele, mas eu acho que está faltando esse meia central, Jason. PP, Jason, o que, que tu achou? O PP jogou muito bem o Grenal, embora ainda algumas jogadas parecendo com falta de ritmo de jogo. Hoje alguns bons lances ali, mas também jogou abaixo. Também jogou abaixo do que pode render. E o último daqueles que entrou desde o início do jogo, Isaac. Cara, o Isaac teve chance de fazer gol, né? Ele fez um e teve aquela cabeçada, o cruzamento foi muito na medida pra ele, né? E ele dá mais no cantinho um pouquinho, a ideia foi boa, ele quis pegar o contrapé do goleiro, né? Mas se ele dá foi mais pro meio do gol do que pro canto. Se ela vai bem no cantinho, ele ia fazer um golaço. Eu acho que ele tem futuro, cara, tem futuro, mas não pra assumir essa responsa ali de meia de ligação. Ele espera que o Jean-Pierre volte logo, porque acaba queimando o jogador, né? O Isaac vai oscilando, ele já estava melhor, em alguns momentos jogando abaixo, né? E, enfim, vamos torcer pro Jean-Pierre voltar de uma vez aí, assumir essa posição e o Isaac jogar sem compromisso aí no meio. Voltar melhor do que terminou antes de se machucar, né? Agora, na ordem dos que entraram, Gui Azevedo. O que, que tu achou do Gui Azevedo? O Gui Azevedo eu gostei. Ele é agressivo, ele vai pra dentro, ele, né? Ele tenta o drible. Eu gostei dele, cara, do futebol dele, assim, eu vejo que ele tem muito futuro. E tem entrado muito bem, hoje teve mais minutos. E acredito que o Renato né, esteja reconhecendo isso aí. Porque ele realmente tá fazendo por merecer. Ele tem entrado bem nos jogos aí. Não sei se tu concorda comigo. Sem dúvida. Eu acho que ele tem uma grande promessa e precisa de minutagem mesmo, né? Rildo. O Rildo entrou bem também. Ele entrou bem. Me recordo de um passe na ponta direita, que ele encontrou ali colocou o Vitor Ferraz em boas condições para cruzamento. Me parece bom jogador também, tem potencial. O Luiz Fernando, que entrou junto com o Rildo. Entrou bem, entrou acelerado, mas ele tem que segurar a onda um pouquinho, né, cara? Ele parece nervosão às vezes aí, Levou ele amarelo. barra. Bem que o árbitro às vezes, né, é foda, incomoda, né, ali, tu fica naquela pressão, mas ele tem que se acalmar um pouquinho mais, mas vai ajudar bastante. Para grupo ele é muito bom. E Ferreira, hein? Pra entrar aos 40 minutos, dá pra resolver um jogo em 40 minutos? Ou em 5 minutos, na verdade, né? A partir dos 40. Isso. Cara, difícil, né? Difícil. Ele mal conseguiu jogar, né? Nem dá pra avaliar ele se ele foi bem ou mal, né? Jogou pouquíssimo tempo.
E o Renato não faz as 5 substituições. Ele tinha ainda a Orejuela, o Júlio César, o Marcelo Oliveira, Lucas Araújo, o Rodrigues, o Tressoldi, o Fabrício, e aí é isso, eram as opções que ele ainda tinha, fora os que ele colocou em campo. Eu acho que realmente ele talvez o Orejuela tentar um esquema diferente, né? Já que tinha 5 substituições, estava perdendo, mas também demorou para trocar. Acho que demorou para trocar, demorou para mudar a postura do Grêmio. Concordo com tudo que a gente falou até agora. Eu acho que perdeu mais na postura que na escalação, né, Jason? Acho que resumidamente é isso. O Grêmio perdeu hoje mais na postura do que na escalação. E mostrou que tem jogadores aí com bom potencial, né? Mas foi realmente isso aí, foi questão de estratégia. E essa mudança de postura a gente não sabe se é por falta de confiança, né, nos jovens ali, ou se realmente foi uma reação natural do time, né, em campo. Concordo. Jason, mais alguma coisa desse jogo? Ou posso passar para as próximas? Seguimos à frente e avante. Terça-feira, pela Libertadores, o Grêmio recebe a Universidade Católica. Alguma perspectiva para esse jogo, Jason? Prognóstico? Como é que tu acha que vai ser? Ah, vai ser um jogo difícil. Só espero que o Grêmio não saia atrás do placar, né? Porque os jogos na arena têm sido dessa forma, então também às vezes é complicado. O Grêmio faz 1-0 e recua e baixa as linhas também, toma pressão. Aí depois que toma um gol quer sair pro jogo, então difícil. Vai ser um jogo difícil, complicado, mas vamos torcer, né? A esperança é sempre a vitória. Acho que se entrar com o espírito do Grenal, vai ser um grande jogo e o Grêmio tende a sair vitorioso. Eu espero uma postura parecida com a do Grenal, que o Grêmio pegue esse jogo como uma revanche mesmo e já arrisco o meu placar aqui. Acho que vai ser 4-0 pro Grêmio. O que que tu acha disso? 4-0, um placar aí, placar de, né, imposição. Cara, não sei se 4-0, hein? Eu vou Qual é o teu apostar aí palpite? num, eu vou apostar no 2-0, vai. 2-0, anotei aqui, Dois 2 a a 0 zero. Jason. Eu aposto em 4-0 porque eu acho que vai ser a revanche do Grêmio. Pelo menos é a esperança que eu tenho, né? Grêmio que, lembrando, não tem um bom retrospecto na Libertadores com a Universidade Católica, né? A gente passou aqui no outro podcast. Dessa partida que o Grêmio perdeu para a Universidade Católica, confere, Jason. E o retrospecto geral não é nada bom, mas vamos esperar que tenha uma melhora aí, né? Eu creio que sim, porque o time da Universidade Católica, teoricamente, está numa condição física inferior, né? Porque está jogando há menos tempo. E o jogo lá no Chile, o Grêmio jogou muito mal. Então, assim, para repetir uma atuação daquelas ali, tem que fazer muito esforço, né? Mas vamos ver, cara. Vamos ver. Salvo engano, a gente falou no outro podcast, vamos ver se eu me lembro de cabeça, eu acho que o Grêmio, no retrospecto da história da Libertadores, acho que ganhou uma vez só da Universidade Católica. O resto dos jogos ou foi empate ou foi derrota. Acho que o Grêmio ganhou com o Roger, se eu não me engano. Mas também não estou bem certo dessa informação. Mas que o retrospecto é ruim, ele é ruim. Isso com certeza. Meme da semana, então, eu recebi bastante no decorrer dessa partida horrorosa que o Grêmio fez contra o Atlético Mineiro, que é um meme que dizia assim: ainda bem que semana que vem tem Grenal. O que tu acha disso? Ainda bem que tem Grenal? É difícil. De- Confiança, tu vê que um Grenal ele dá uma moral diferente, né? O Inter tava muito bem até então, líder, e tu vê que o psicológico como já abalou, né? E o Grêmio cresceu, enfim. Acho que clássico é difícil, né? O clássico é muito difícil, nem sempre, quase sempre o favorito acaba não tendo facilidades ali, né? Enfim, mas eu acredito em mais uma vitória do Grêmio. Eu acredito em mais uma vitória do Grêmio. Eu também, mas assim, vou aproveitar que a gente fez há pouco tempo podcast, então fatos e notícias da semana não tem muito pra gente discutir. Para mim, o fato negativo que teve nesse Grenal foi a entrevista no final do jogo do Renato, que de novo vai pro microfone
como quem está falando para imprensa. E eu volto a dizer, eu bato nessa tecla. Quando ele vai para o microfone, ele é um representante do Grêmio que vai falar com o torcedor. Acho que quem sai daquela partida do jeito que ele saiu por cima, vencedor, podia aproveitar para nos falar um pouco mais do que ele pensou daquelas linhas altas, daquele esquema 4-1-4-1, falar mais sobre isso e menos sobre falaram isso na semana, fizeram manchetes, eu usei a manchete, botei. A gente sabe que eles fazem isso. E é o papel da imprensa isso, né, Disso? A gente não é da imprensa, não é uma defesa da imprensa, mas a imprensa está no papel dela de dar a opinião dela. E muito já elogiou o Renato. Por que essa indignação? Por que sempre essa revolta, sabe? Eu prefiro o Renato, volto a dizer. Para mim, o Renato são dois treinadores. O Renato humilde, com o pezinho no chão, como ele gosta de falar, é o melhor, se não um dos melhores treinadores do Brasil, da América do Sul. O Renato cheio de marra, o Renato que aparece em alguns canais aí falando com algumas apresentadoras, fazendo piada, jogando futevôlei na época de pandemia, cheio da onda, para mim, é um dos piores técnicos. E sempre o resultado demonstra mais ou menos isso, né, Jason? É, o mesmo folclore de sempre, né? Isso aí que é complicado, é foda, né, cara? Chega um momento que cansa e, e aí tu quer ouvir mais sobre o jogo, né? Aí o Mauro César Pereira até a crítica que ele fez até achei faz sentido. O Renato na Porta Lupilândia. Porta Lupilândia é isso aí, é o folclore, ele fica respondendo o jornalista, ele fica alimentando mais ainda a polêmica. Ó, o Davi Coimbra escreveu que o Grêmio ia ser amassado no Grenal, e aí ele, cara, isso aí é. Acho que ele já tá bem cascorado já do futebol, né, pra saber como é que a imprensa funciona no O Brasil. Saraiva também. Então assim, cara, foca no time, foca em levantar a caneca, melhor resposta e falar mais com a torcida, para a torcida, né? Acho que é isso aí. Essa tua crítica aí, ela é bem coerente, eu concordo com ela, porque é isso aí, é falar pra torcida, cara, e não pra imprensa, ficar respondendo imprensa, alfinetando. É perda de tempo, né, cara? Não, já que tu falou o nome do Davi Coimbra, eu não ia falar, foi o Davi Coimbra e também teve outras colunas, a do Saraiva também. Eu vou te dizer que de 10 coisas que o Davi Coimbra fala, eu acho que de 11 eu não concordo, tá? Não concordo com as coisas que ele fala. Porém, a coluna dele foi tirada de contexto. A gente sabe que jornalista faz manchete, faz essas manchetes para impactar, mas eu quero acreditar que o Renato leu depois a coluna, e a coluna foi bem antes do Grenal. Teve várias outras colunas perto do Grenal, e numa delas ele ainda falou: o Renato pode consertar, entre aspas, o time e ganhar o Grenal se botar o Lucas Silva. E ele mesmo depois se vangloriou, viu? O Renato fala disso, mas não fala que eu dei a dica para ele, entre aspas, de botar o Lucas Silva. Ou seja, quando tu tira de contexto, cara, eu acho que tu perde totalmente a razão. Se tivesse sido às vésperas do Grenal, aquela manchete, e falado isso no ar, e não ter dentro do texto uma explicação melhor, tudo bem, né? Mas o Renato usa isso, né? Só que eu acho que o Renato está pensando que está tocando cortina de fumaça para a imprensa, mas está tocando é para o torcedor. Porque a coletiva não é para a imprensa. A imprensa é uma ferramenta para as dúvidas do torcedor. E hoje, com rede social, mais do que nunca, eles leem nas redes sociais o que a torcida quer saber e leva para as coletivas. E o Renato vai lá e começa a brigar com, com a torcida, né? E eu estou entendendo que ele está brigando com a torcida, porque a pergunta é da torcida. Jason, mais alguma coisa? Notícias da semana? Algum detalhe? Alguma coisa que tu guardou na manga pro final? Então, segue a novela Cavani, né? A torcida na esperança, mas o Grêmio me parece uma postura bem tranquila. Ofereceu o projeto pro cara, tá na mesa dele, né? Se ele não fechar lá com o Atlético de Madrid, ele vem. Não dá pra ficar dependendo e sonhando apenas com essa contratação, né? Se vier é um bônus, é um a mais. E vamos ver se o Romildo movimenta aí, porque parece que o time carece um pouco de ali aquela parte do meio-campo ainda aí para nós é difícil, né, cara? Ali o Jean-Pierre tá muito tempo machucado e enfim,
Não sei, cara. Vamos ver aí o que reserva a semana. Mas eu não tenho nenhuma notícia aí, nenhuma confirmação aí importante. E fica aí minha torcida aí pra ver se o Romildo de repente aí busca algum nome aí depois do 5 de outubro também, que abre a janela, né? E, enfim, se dá uma encorpada aí nesse elenco aí pra gente poder levantar esse caneco, não desse brasileiro, porque eu acho que, né, só ali se engrenar uma sequência de vitórias, e ainda assim é difícil, mas vamos ver, pelo menos se der pra levantar um caneco numa copinha aí no próximo ano brasileiro, acho que é o que vale aí. Não, e principalmente se não sair negócio entre Palmeiras e Grêmio, com a ida do Jean-Pierre e a vinda de 3, 4 jogadores, hoje ficou evidente que não dá para jogar sem meia centralizado, mais uma vez. E o Grêmio não pode ficar só com o Jean-Pierre. Fato é que o Jean-Pierre está no departamento médico de novo. Então o Grêmio precisa, não é só de um Cavani, até porque o Cavani pode vir pro Grêmio e ficar uma ilha ali sozinho, e ninguém resolve nada, né, Jason? A gente precisa de contratação urgente em algumas posições, ao meu ver. Vamos torcer, né, para que feche alguma coisa, que alguma coisa aconteça diferente. Mais alguma coisa? É, cara, é isso aí. Não, somente isso, cara. Valeu aí pela parceria. Vão seguir apoiando, né? O e-mail, nosso e-mail está disponível aí para quem quiser cornetar também, ou se daqui a pouco a gente falar alguma besteira aí, ou daqui a pouco também quiser compartilhar alguma corneta aí, fica à vontade. Pode escrever. Como é que é o nosso e-mail mesmo, cara? cornetagrêmio@gmail.com, cornetagrêmio@gmail.com. Concordou, discordou, não importa, manda pra gente aí um recado, né? Besteira a gente vai falar sempre, né? Faz parte. E a gente quer mesmo ouvir a opinião de todo mundo e ao contrário do Renato, pra gente crítica é debatida e crítica pode ser sim conversada a qualquer momento. Jason, brigadão, um abraço. Valeu, Roberto. Um grande abraço.